tesouro chamado One Piece, o lendário Gold Roger esconde. Ninguém o encontrou, porque quem vai encontrá-lo sou eu. Não há enganos, não espere da vida cada sentimento que deixou. Em meio a tantos planos que eu nunca tive a chance de terminar. Insisto em seguir a cada ferida, sonhos que perdi, tentando conectar um caminho que leva a lugar nenhum. Mas não é como se valesse a pena voltar naquele tempo só pra rever e admirar o céu azul. E não espere como estão partindo de mim, não me envolvi nem mesmo ouse chorar. Pois é em vão, esses lamentos não apagam os nossos erros. E o passado nós teremos que segurar. No labirinto de emoções eu não enxergo o fim, só espero a dor. Minhas memórias me conduzem pra bem longe, me perco entre as folhas soltas de um diário. Acordar, eu me encontro ainda presa, viu realidade em torno de um eterno combate. O desejo que vivemos para um dia alcançar. E tão distante, procuro um jeito de voltar pra onde é seguro uma nova vida. Eu ainda espero pelo futuro e não vou cair. Essa dor é um fardo que eu ainda quero carregar. No dia seguinte, Otozaka acordaria Tsukune, pois já estava na hora de ir para a aula. Os dois acordaram e veriam que o dormitório masculino era uma grande bagunça em questão de não mostrar sua identidade de monstro. Otozaka diria que era melhor eles se acostumarem com isso, pois aquela era uma escola construída por monstros para monstros. Então Otozaka falaria baixinho que, mesmo sendo uma grande bagunça, era bem divertido. E em seus pensamentos, o Otozaka falaria que já faz tempo que ele não se divertia assim. Tsukune pergunta o que é que ele está pensando, e Otozaka falaria que não era nada, e os dois sairiam do dormitório para ir para a aula. No meio do caminho para a sala de aula, alguns garotos falariam que a estudante mais bela da escola estava ali, a Akasha Mouka. Ao ver Tsukune e o Otozaka, Mouka abraçaria os dois e diria bom dia para ambos. Os mesmos responderia, mas Tsukune ficaria vermelho. Otozaka veria que tinha 3 moleques atrás dele e decidiria ver o que os 3 moleques estavam pensando. Usando sua telecinese, ele entraria na mente daqueles 3 e veria que eles estavam pensando que o Tsukune tinha derrotado o Saizou. Então Otozaka começaria a dar risada daqueles 3 virgões. Mouka então seguraria na mão de Tsukune e de Otozaka e iria para a aula, com os dois de mãos dadas. No meio do caminho, Otozaka pergunta a Mouka como foi que ela colocou ele naquela escola, e ela fala que foi bem simples. Ela simplesmente elaborou uma bolsa falsa para o Otozaka. Mas nesse momento, Otozaka perceberia que eles estavam sendo seguidos, mas não falaria nada. Então Mouka fala que devia ser bem solitário para aqueles dois estudar em uma escola cheia de monstros. Otozaka fala que para ele não era muito, pois os poderes dele eram uma disfarção perfeita para sua identidade. Mas devia ser bem mais difícil para o Tsukune, já que ele não tem um poder sequer. Então ela fala que se eles precisarem de alguma coisa, é só falar com ela. Nesse momento, Mouka olha para o Tsukune e fala que ainda não tomou café da manhã. Otozaka usaria sua telecinese e veria que Mouka estava pensando em tomar o sangue deles. Então, Otozaka usaria seu teleporte para um pouco longe dali e deixaria a melação de Mouka e Tsukune para lá, só falando que depois encontraria eles. Como o teleporte do Otozaka é descontrolado, ele bateria em uma árvore, mas sairia sem grandes ferimentos.
Ao levantar, Otozaka veria uma garota caída. Então, Otozaka se aproximaria dela e perguntaria se ela estava bem. A garota de cabelo azul se apresenta como Kurumo e fala que ela precisa de ajuda. Otozaka leria a mente da garota e descobriria seu plano de colocar todos os garotos do colégio como seus escravos. Então Otozaka fala que ela não vai o seduzir e muito menos o tornar seu escravo. Kurumo pensaria: como é que ele descobriu o plano? Então ele fala que consegue ler mentes. Kurumo então daria um sorriso e falaria que o Otozaka vai virar um escravo dela por bem ou por mal, revelando sua verdadeira forma como uma sucubus. Então Otozaka falaria que ia ser divertido e que ele não vai pegar leve só porque ela era uma garota. A garota iria para cima do Otozaka, mas o mesmo desviaria com sua habilidade de prever o futuro. Mas no meio da luta, a Kurumo tentaria beijar o Otozaka, mas o mesmo desvia para não ser enfeitiçado pela garota. Mas isso faria a Kurumo bater a cabeça em uma árvore e a faria desmaiar. Com isso, o Otozaka levaria ela para a enfermaria. Mas ele fala para a enfermeira que ela tropeçou e caiu em um morro. Depois disso, ele ficaria do lado da Kurumo até ela acordar. Quando ela acordou, veria que o Otozaka estava dormindo ao seu lado, e em seus pensamentos ela diria que o Otozaka era demais, pois ele estava lutando sem nem se transformar. Ela fala também que o Otozaka era bem bonito e fofinho, e tentaria beijá-lo, mas nesse momento Moka e Tsukune chegariam e o Otozaka acorda com barulho. Então eles falam que o Otozaka perdeu a primeira aula e perguntariam quem era aquela garota. Então o nosso ceifador caolho fala que o nome dela é Kurumo e todos eles fariam uma grande amizade, mas a Kurumo queria algo mais do que amizade com o nosso Otozaka. Depois de alguns dias, os nossos heróis ouviriam alguns boatos sobre uma bruxa que trapaceava nas provas. Um dia, essa garota bruxa, chamada Mizurin, falaria com a Moka dizendo que ela era uma grande fã da garota. Depois de alguns dias, falando com os nossos heróis, 3 homens armariam uma armadilha para Mizurin, mas Moka se meteria. Mas os homens não ligariam muito e atacaria as duas. Nesse momento, Tsukune tentaria impedir, mas seria inútil como sempre. Depois de algum tempo, com os vilões se prevalecendo, espancando as duas garotas e o Tsukune, os vilões perceberiam que suas pernas estariam congeladas. E depois disso, receberiam uma rajada de fogo nas costas, que seria o Otozaka, que chegou para botar moral. Então Otozaka trocaria de corpo com um deles e por 5 segundos espancaria o companheiro lagarto. Quando o lagarto já estava no chão, o outro lagarto conseguiria pegar o seu corpo de volta. Mas quando ele percebeu que o Otozaka pegou o corpo dele para bater em seu companheiro, ele ficaria furioso e iria para cima do Otozaka. Mas o mesmo, sem muitas dificuldades, desvia e pegaria na cabeça dele. Depois disso, soltando uma onda elétrica, assim fazendo torradinho do cérebro dele. Enquanto isso, o terceiro, vendo que não tinha como vencer, se renderia. Mas quando Tsukune ia se levantar, ele tira o rosário da Moka, assim fazendo a garota se transformar. Com isso, a Moka falaria: piedade? Vocês tiveram piedade das garotas? Vocês tiveram piedade de Tsukune? Depois de acabar com essa frase, ela daria um chute que lançaria os 3 para longe, e eles seriam derrotados. Mas depois disso, a Moka olharia para o Otozaka e falaria: quero uma luta contra você. Existe um tesouro chamado One Piece, o lendário Gold Roger esconde. Ninguém o encontra.
quem vai encontrá-lo sou eu.